Olá, graça e paz, tudo bem? Vim aqui para a gente ter uma conversa sobre um assunto que não quer calar, um assunto que é recorrente na humanidade, que é recorrente em todos os atendimentos que nós fazemos, porque é um assunto que está intrínseco na humanidade como um todo. E nós vamos entender que assunto é esse. Vamos falar sobre rejeição, é isso mesmo, rejeição. Despertou a atenção, né? É um assunto que faz parte da nossa história. É um assunto que trouxe já tantos cenários, tantas situações, tantos episódios tristes, marcas. E é um assunto que também traz ciclos repetitivos. E você vai entender por quê. Você vai entender por que a rejeição age dessa forma. Da onde a rejeição vem? Por que ela vem? Quais são os desdobramentos que a rejeição dá em nós, em nosso comportamento, em nosso dia a dia? E como nós podemos fazer para vencer a rejeição? Assuntos importantes, né? Então vem aqui comigo, assiste esse vídeo até o final e vamos construir um pouquinho sobre todos esses aspectos da rejeição, para você entender e você também começar a deter a autoridade sobre tudo isso. Porque quando a palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento, não está falando de conhecimento de Deus nem da palavra. Está falando sobre conhecimentos gerais. É isso mesmo. O versículo que fala sobre o conhecimento de Deus e da palavra é o outro, que diz que errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Agora, quando a palavra fala que meu povo perece por falta de conhecimento, é exatamente aí que o diabo entra com força, porque por falta de conhecer, nós somos dominados. Já ao inverso também acontece. Quando nós passamos a ter o conhecimento, somos nós que passamos a dominar. Entendeu? Então, bora lá? Bora construir sobre a rejeição em alguns aspectos aqui que eu quero compartilhar com você? Vamos lá. Vamos entender que a rejeição ela começa por um ambiente espiritual. É isso mesmo. Ela começa por um ambiente espiritual. Eu tenho aqui todo um traçado, eu quero seguir essa ordem para a gente poder fazer essa condução de uma maneira muito clara, construtiva e numa ordem exata para que você possa entender, tá bom? Então vamos seguir aqui esse roteiro que eu já preparei para a gente ter a nossa aula. Aliás, esse é um dos assuntos que eu abordo na mentoria Mulheres de Frente para o Espelho e eu vou numa profundidade muito maior, mas aqui eu quero fazer uma construção objetiva, para que você possa também obter essa informação e a gente possa viver de uma nova forma, em nome de Jesus, porque afinal de contas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Mas Cristo não é o final, Cristo é o começo. Então eu preciso aprender a partir de Cristo como que eu vou utilizar essa libertação e viver essa libertação que Ele me deu. Amém? Então vamos lá? Vamos entender? Então tá bom, rejeição começa num ambiente espiritual. Por quê? Porque Satanás foi o primeiro a rejeitar a Deus. Ele rejeitou aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que sempre será. Aquele que está no trono, e esse trono é intocável, é insubstituível, ninguém vai entrar nesse trono. O trono é do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E chegou um dado momento que Satanás pensou, peraí, então não vai ter substituição? Não vai ter mudança nesse trono? Eu não quero mais me submeter a isso. E aí ele rejeitou a autoridade de Deus, ele rejeitou o poder de Deus. E a palavra fala que ele foi lançado como um raio na terra e veio como aquele que era príncipe então, se tornou o príncipe das trevas. E veio como um plano de morte, de roubo e destruição. Um planejamento estruturado. E para cumprir esse planejamento, ele teve que criar algumas ferramentas. E uma dessas ferramentas é a rejeição. Porque perceba bem, o diabo entendeu desde o começo o que Deus estava ali projetando em fazer com a humanidade. A palavra fala que Deus disse que da barriga da mulher sairia aquele que pisaria na cabeça da serpente. E esse versículo, meus irmãos, não é somente a respeito da vinda de Cristo, porque a mulher ela não pariu só Jesus. Não foi um ventre único que trouxe Jesus para a terra. A mulher, ela é um portal espiritual e que ela gera vida do céu para a terra em todo o tempo. Com o seu ventre ela traz a vida, ela traz o sopro de vida que Deus colocou dentro dela, através do seu Santo Espírito também, através do seu poder, através da sua ordem. Ele ordena que a vida venha para a mulher, ele ordena que aquela vida passe ali, primeiramente de forma espiritual,
porque é projetado ali dentro da mulher o sopro de vida, então primeiramente, espiritualmente falando, a vida acontece. E aí vai acontecendo de forma biológica, física e enfim, todos os desdobramentos de um corpinho dentro da barriga da mulher, né? E o diabo então entendeu, peraí, da barriga da mulher vai sair aquele que vai pisar na cabeça da serpente? Então essas criações vão me dar problema. Essa criação desse ventre vão me dar problema. Eu preciso fazer alguma coisa para tentar impedir, porque eles vão ter autoridade contra mim, além de serem aqueles que tiveram a proteção de Deus, que tiveram uma cobertura de Deus, que tiveram ali um favor de Deus aqui na terra. Ao invés de eu destruí-los, eles vão me destruir? Não, então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso tentar impedir. E então começou ali a rejeição para que, da mesma forma que Satanás se opôs contra Deus e não quis mais estar debaixo da submissão de Deus, ele fez um traçado para que a humanidade também pudesse se opor contra Deus, não estar mais sob a autoridade de Deus, debaixo dessa autoridade de Deus, e então também tivessem o mesmo destino, que seriam extintos de voltar para casa. O mesmo destino que Satanás tem, ele não volta para casa. O destino dele é um lago de fogo e de enxofre. Então, o que ele fez? Ele colocou a humanidade no ser humano. E a humanidade não, ele colocou a rejeição no ser humano. A rejeição. E essa rejeição ela pode acontecer desde a primeira fase, desde o sopro de vida na barriga da mulher, desde a fase intrauterina. Porque a mulher, de acordo com o que ela está vivenciando ali na gravidez, de acordo com o que ela está sentindo, de acordo com o que ela está pensando, inevitavelmente ela vai liberar cortisol através do cordão umbilical para esse bebê. E esse bebê já começa a sentir, desde a fase intrauterina, a rejeição. Sabia disso? Pois é. Não fica só um sentimento materno, não fica só um pensamento materno. A liberação de cortisol por conta daquele estresse, daquela pressão que certamente aquela mulher está vivenciando para pensar em não ter aquele bebê naquele momento, por conta de um trabalho, por conta de um relacionamento que não tem estabilidade, por conta de já ter muitos filhos, por conta de estar, de repente, com um projeto novo, de voltar a estudar, seja lá que motivo for. No mundo natural é muito bonitinho. Uma mulher, por exemplo, pensar assim: eu não queria estar grávida agora porque eu estou numa transição no meu trabalho, eu quero ter uma condição melhor para poder dar o melhor para o meu filho. Eu não queria ter filho agora porque eu estou projetando a voltar a estudar e eu quero ter uma formação acadêmica, eu quero ter um outro curso para poder ter uma melhor estabilidade financeira e poder dar o melhor ao meu filho. Então, no mundo natural é muito bonitinho esse pensamento. No mundo espiritual não é. Porque qualquer oportunidade que Satanás tenha, ele entra com força. Então, ouve de uma maneira sutil, de uma maneira sublime, de uma maneira até bonitinha, no coração da mulher, no sentimento da mulher, nas palavras da mulher, o sentimento de rejeitar aquele bebê por conta de não ser um momento favorável aos olhos dela, já é o suficiente para essa rejeição desde a fase intrauterina estar nessa criança e trazer desdobramentos ao longo da trajetória dele. Então, pode ser desde a fase intrauterina? Pode. Ou às vezes na primeira infância, quando, por exemplo, há uma situação ali em que a mãe já tem um filho e ela não quer ter outro filho. E aí essa criança nasce, esse bebê nasce, e por conta de não ter desejado esse outro filho, ela continua dando atenção a esse primeiro filho que ela tinha tido. E essa criança, ela se sente rejeitada, ou ao inverso. Pode ser o inverso também. Nasce um bebê e esse primeiro filho deixou de ter tanta atenção da mãe porque esse outro bebê que nasceu é muito mais agradável, é muito mais bonitinho e a atenção tem que ser focada para ele. Eu entendo isso, a gente tem que dar mais atenção a um bebezinho de maneira estrutural, de maneira biológica, mas de maneira emocional. A gente tem que prestar muita atenção nos outros filhos que estão aqui que já existem. E eu sempre falo para as mães: olha, você está gerando, preste muita atenção em não diminuir a sua atenção ao outro filho porque chegou um segundo.
você vai precisar se desdobrar. Mas esse outro filho vai precisar se sentir tão querido, tão amado, tão desejado quanto esse bebezinho que você tem aqui. Porque senão a rejeição vai tomar conta dele. E saiba você que o simples fato de uma criança saber que um outro bebê já está chegando, já traz a ele uma leitura inconsciente e emocional de que há uma divisão de atenção, logo há uma divisão também de coração, de amor, de carinho, de afeto. E inevitavelmente traz um sentimento de rejeição. Eu era exclusivo, era tudo para mim. Agora eu vou ter que compartilhar com meu outro irmão. E a criança, ela está ainda em crescimento cognitivo. Do 0 aos 15 anos de idade é que se forma, que se completa a evolução cognitiva. E do 0 aos 25, 30 anos é que se concretiza, que se completa a evolução emocional. Então não pense você que uma criança vai entender absolutamente que o irmãozinho dele chegou e que agora ele tem que dividir tudo com o irmãozinho dele, que é o que a gente, de forma equivocada, como mãe faz. E eu fiz isso também, porque não tinha todas essas informações a princípio. Então errei também nesse aspecto, achando que minha filha mais velha tinha que entender o que as filhas mais novas precisavam, achando que elas precisariam compreender aquele contexto, aquele ambiente, elas não ela, né? Achando que ela precisaria entender que a vontade das mais novas precisaria ser priorizada. Imagina, ela não precisava entender nada disso. Aquela fala clássica, né, que as mães sempre dizem: você tem que entender que o seu irmãozinho é mais novo, então tem que ser por ele, para ele. Você tem que entender. Você tem que entender, você tem que entender que você tem que me ajudar. Você tem que entender. Na verdade, a criança é uma criança. Ela não tem que entender nada. Ela é uma criança que está ali com todo um desajuste emocional também, porque a casa foi mexida, o ambiente foi alterado. De repente, ela se sente numa ameaça até inconsciente de que ela não tem mais o pai e a mãe só para ela. Ela vai ter que dividir essa paternidade, essa maternidade. E como organizar isso tudo? Como entender isso tudo? Como trazer um autocontrole? Como poder trazer um ressignificado para tudo isso, sendo que é apenas uma criança? Entende? A gente cobra da criança aquilo que a gente acha que ela deve entender, porque a gente acha que por ela andar, falar, ela já tem todo o funcionamento dela pronto. E ela não tem. Ela está evoluindo cognitivamente e emocionalmente falando. Por quê? Porque Deus fez assim. Deus fez esse projeto de vida dessa forma. O cérebro ainda está em crescimento, evolução e expansão. E nós não podemos achar que uma criança é um mini adulto, que inconscientemente é o que a gente faz. A gente acha que eles têm que entenderem o que a gente entende, que eles têm que absorverem o que a gente absorve, que eles têm que administrarem o que a gente administra. Aliás, na verdade, nem a gente administra direito. Porque tanto o pai quanto a mãe têm uma insegurança de quando vem um novo filho. Tem uma incerteza, tem uma instabilidade, sente uma ameaça pairando no ar, como vai ser, de que forma vai ser, vamos ter que organizar tudo, tanto de maneira emocional, como familiar, como financeira, como que a gente vai estruturar tudo isso? Então, se você que é adulto tem as inseguranças e as incertezas quando vem um novo filho, como que uma criança vai administrar tudo isso? Pare para pensar. E a gente esquece que a criança está ali, com todas as emoções explodindo ou implodindo, mas elas não sabem nem verbalizar, elas não sabem nem nomear, elas não sabem nem exteriorizar. Aliás, nem a gente sabe nomear emoções. Vamos falar um pouquinho também sobre emoções depois. A gente tem dificuldade para poder analisar e identificar as nossas emoções, mas a gente espera que uma criança entenda tudo. E a gente erra nisso. Então, compreendendo aqui de maneira espiritual e num ambiente já familiar, o que a rejeição começa já construindo, né? Aquilo que de maneira intrínseca já fica ali naquela primeira criança, porque ela não entende que existe Satanás, que existe mundo espiritual, que existe rejeição. Ela não entende nada disso, nem nós entendemos. Nós passamos anos para poder compreender isso. Eu levei anos para poder entender as marcas da rejeição em mim, da onde dela vinha e o que ela fazia comigo. Nós vamos evoluindo, buscando e entendendo
e compreendendo, e aí tomando autoridade contra o inferno, mas é um processo, é um processo. Então, retomando aqui, ela começa primeiro no ambiente espiritual, certo? E aí do ambiente espiritual, ela vem para o ambiente natural. Ela vem para o ambiente natural, trazendo, por exemplo, esse tipo de construção, como eu mencionei aqui, quando a mãe está grávida. E aí a mãe tem medo de como vai ser essa gravidez, de como vai gerar esse filho. E aí também vem uma segunda opção de um filho que já existe, que se sentir rejeitado por conta de uma criança que está vindo também. E aí a criança a criança cresce com essa marca. Cresce, porque fica ali um registro de memória, tanto espiritual como emocional e também biológico. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Aguardo você aqui.